Uma vida perfeita, uma penthouse na Quinta Avenida e uma história de amor que o mundo invejava. Essa era a vida de Sarafina Hoteldjud até que uma única manchete destruiu a ilusão. Amante grávida do filho do bilionário Alistair Roth. A cidade ofegou, esperando um acordo silencioso. Mas subestimaram Sarafina. Quando ela pediu o divórcio, o titã da indústria que colocou mercados de joelhos foi ele próprio levado a implorar nos pisos de mármore que outrora comandava. Isto não é apenas uma história de infidelidade. É uma saga de uma mulher que se recusou a ser uma nota de rodapé na sua própria vida. Fiquem atentos enquanto desvendamos as reviravoltas chocantes e traições que provam que, mesmo no mundo de riqueza inimaginável, há coisas que não têm preço. Sarafina Hoteldjud movia-se pelo grande salão do Metropolitan Museum of Art com a graça ensaiada de uma rainha a inspecionar a sua corte. A gala anual da Fundação Hoteldjud era a joia da coroa indiscutível do calendário filantrópico da cidade de Nova York. Uma noite onde o dinheiro antigo e a nova tecnologia se misturavam sob o brilho suave de candelabros feitos por encomenda. Cada detalhe, desde as orquídeas em cascata que pareciam pingar do teto até o chefe com estrelas Michelin a supervisionar pessoalmente os canapés, levava o seu toque meticuloso. Para o mundo exterior, ela era a esposa impecavelmente vestida e sempre sorridente do enigmático bilionário Alistair Hoteldjud. Era a inveja de milhões. A mulher que tinha tudo. Alistair, um homem cujo nome era sinônimo de poder no mundo financeiro, estava do outro lado da sala, um verdadeiro rei a comandar a corte. Era encantador sem esforço, o fato feito em Savile Row a moldar-se ao seu corpo atlético enquanto ria com um senador e um magnata da tecnologia. O seu cabelo escuro começava a ser beijado pelo prateado nas têmporas, um toque distinto que apenas aumentava o seu charme. Dessa distância, era um retrato de poder e perfeição, o casal dourado da elite global. Mas Sarafina conhecia a verdade. A gaiola dourada continuava a ser uma gaiola. A vida deles, outrora uma tempestade de paixão genuína e sonhos partilhados, tinha se transformado lentamente, quase imperceptivelmente, num acordo contratual. As viagens espontâneas à sua ilha privada nas Granadinas tinham sido substituídas por aparições meticulosamente agendadas em eventos de caridade. Os segredos sussurrados no meio da noite deram lugar ao silêncio estéril da sua vasta penthouse na Quinta Avenida, um espaço tão grande que podiam passar o dia inteiro sem se cruzarem. Sarafina ajustou a alça do seu vestido vintage Dior, a seda azul safira combinar perfeitamente com a lendária safira Hoteldjud que repousava contra sua clavícula. O colar era um presente de casamento de Alistair, símbolo do seu suposto amor eterno, agora parecendo mais um belo e pesado colar de ferro. Trocou amabilidades com um dandy cuja família tinha vindo no Mayflower, o seu sorriso nunca vacilando, o seu espírito afiado e envolvente. Era uma especialista a representar o papel. Tinha de ser. O primeiro tremor que ameaçou abalar o seu mundo cuidadosamente construído não veio de uma confrontação dramática, mas do brilho insidioso de um ecrã de smartphone. Uma jovem jornalista ambiciosa de um blog social menos conhecido, ansiosa por fazer nome, ergueu o telefone para uma conhecida ali perto. O olhar de Sarafina, sempre atento, apanhou um vislumbre da manchete antes de esta ser rapidamente desviada. Mas já era tarde demais. As palavras já tinham se gravado na sua mente. Isabella Ricci, estrela em ascensão, insinua uma barriga bilionária. Fontes próximas da atriz dizem que o pai é um dos homens casados mais poderosos de Nova York. A foto que acompanhava era uma imagem de paparazzi de uma jovem deslumbrante, com cabelo ruivo fogo e um beicinho desafiador, a mão pousada de forma protetora sobre um quase invisível inchaço por baixo de um vestido justo. Isabella Ricci. Sarafina conhecia o nome. Era a nova It Girl, uma atriz com uma série de papéis menores e um talento enorme para autopromoção. Alistair tinha recentemente investido no seu último filme, um drama independente ousado que ele elogiou como uma nova voz no cinema. Tinha assistido à estreia com Sarafina, claro, mas também participou em inúmeras reuniões de produção, revisões de argumento tarde da noite e jantares de celebração. Sozinho. Um frio terrível, agudo e indesejado, subiu pela espinha de Sarafina. Era uma sensação familiar, uma que ela vinha reprimir há meses, talvez anos. As noites tardias que ele atribuía ao fecho de um negócio em Tóquio, o leve e estranho perfume nos seus camisas, as súbitas e frequentes viagens de negócios para Los Angeles,
onde Isabela vivia. Ela tinha escolhido acreditar nas suas mentiras, aceitar as suas explicações plausíveis. Era mais fácil assim. Enfrentar a alternativa seria arriscar detonar os próprios alicerces da sua vida. Desculpou-se da conversa com um aceno educado, o coração a bater com força contra as costelas. Precisava adiar. Dirigiu-se para a ala egípcia, menos frequentada, sentindo o peso de centenas de olhares sobre si. Os sussurros já tinham começado, uma onda de especulação a espalhar-se pela gala como uma epidemia. Seria verdade? Ela sabia. Como iria reagir? Já não era apenas Sarafina. Era um espetáculo. Encontrou um recanto sossegado atrás de uma estátua imponente de Sekhmet, a deusa guerreira. Encostando-se à pedra fria, tirou seu próprio telemóvel, os dedos a tremer ligeiramente enquanto escrevia o nome de Isabela Ricci na barra de pesquisa. O artigo do blog já era o primeiro resultado, a ser partilhado por sites de mexericos mais conhecidos. A seção de comentários era um ninho de víboras, repleto de insinuações e acusações mal disfarçadas. Todos sabem que é filho de Alistair Roth. A maneira como ele olhava para ela na passadeira vermelha. Pobre Sarafina. Ela é tão elegante. Não merece isto. Por favor. Ela sabia o que ia. É uma transação. Cada palavra era uma pequena lâmina afiada. O último comentário doía mais porque ecoava um medo que ela própria secretamente alimentava. Será que a história de amor deles, aquela que cativou o mundo, tinha-se realmente reduzido a uma mera transação? Lembrou-se do início, um encontro ao acaso numa galeria de arte em Paris. Ele ainda não era o Alistair Hoteljud, apenas um jovem brilhante e ambicioso, com um brilho nos olhos que prometia aventura. Ele perseguiu-a incansavelmente, não com gestos grandiosos e vazios, mas com conversas atenciosas, gargalhadas partilhadas e uma intensidade que a fazia sentir-se a única mulher no mundo. Ele amou-a. Tinha a certeza disso. Mas quando é que esse amor se transformou em complacência? O telemóvel vibrou na sua mão. Era uma mensagem da sua melhor amiga, Genevieve, uma negociante de arte espirituosa que nunca confiou plenamente em Alistair. Então, já viste isto? Liga-me assim que saíres desse circo. Não os deixes ver-te suar. As palavras de Genevieve foram uma tábua de salvação, um lembrete de que não estava completamente sozinha nesta gaiola dourada. Respirando fundo, de forma trêmula, Sarafina alisou o vestido, endireitou os ombros e compôs as feições numa máscara de indiferença serena. Não lhes daria a satisfação de a verem desmoronar-se. Entraria novamente naquele salão, de cabeça erguida, e desempenharia o seu papel na perfeição até cair o pano final. Ao regressar ao salão principal, viu Alistair à procura dela. Um lampejo de algo ilegível nos olhos dele. Preocupação. Ou seria culpa? Aproximou-se dela com seu sorriso público firmemente no lugar. Aí estás tu, disse ele, a voz no murmúrio baixo, só para ela. Estava a ficar preocupado. Está tudo bem? Sarafina encontrou o olhar dele, os seus próprios olhos tão frios e impenetráveis quanto a safira ao seu pescoço. Ofereceu-lhe um pequeno sorriso enigmático. Está tudo perfeito, querido, respondeu, a voz suave como seda. Absolutamente perfeito. Mas, enquanto ele a conduzia de volta à multidão, a mão pousada nas suas costas, ela sabia que era mentira. Nada estava perfeito, e nada voltaria a ser como antes. O tremor tinha se tornado um terremoto, e os alicerces do seu mundo começavam a rachar. A humilhação pública era apenas o começo. O verdadeiro drama, suspeitava, estava prestes a desenrolar-se atrás das portas fechadas do seu palácio na Quinta Avenida, e seria uma tempestade de proporções épicas. A viagem para casa no banco traseiro do Maybach feito por encomenda foi uma aula de guerra silenciosa. O espaço amplo, normalmente um santuário de couro macio e conforto abafado, parecia sufocante. O zumbido suave do motor era um rugido no silêncio opressivo que se estendia entre Sarafina e Alistair. Ele lançava-lhe olhares furtivos, o maxilar tenso, os dedos tamborilando um ritmo nervoso no joelho. Ela mantinha o olhar fixo na tapeçaria brilhante do horizonte da cidade de Nova York que deslizava pelas janelas fumadas. Cada marco familiar agora parecendo estranho e vazio. Vais dizer alguma coisa? Alistair quebrou finalmente o silêncio,
quando o carro parou suavemente na garagem subterrânea privada do edifício. Sarafina virou-se para ele, a expressão impenetrável. O que há para dizer, Alistair? A internet parece já ter dito tudo. A voz dela não tinha emoção, um tom calmo e plano que era muito mais perturbador do que qualquer grito ou soluço poderia ser. São mexericos, Sarafina. Mentiras inventadas por uma rapariga desesperada à procura de dinheiro fácil, disse ele. A voz carregada de uma arrogância desdenhosa que irritava ainda mais os nervos já desgastados dela. Sabes como estas coisas funcionam. Não podes acreditar nisto. Acreditar no que exatamente? Contra-atacou ela, os olhos semicerrados. Que estás a dormir com uma mulher com metade da minha idade, ou que ela está agora a carregar o teu filho? Qual parte é mentira, Alistair? Ser específico. A franqueza da pergunta pareceu atordoá-lo momentaneamente. Ele estava habituado à diplomacia dela, à sua disposição de encobrir as transgressões dele com uma camada de negação polida. Abriu a boca, depois fechou-a de novo, como um peixe a arfar por ar. É complicado, conseguiu finalmente murmurar. Uma expressão patética que, por si só, já era uma admissão. Complicado. Sarafina soltou uma risada curta e sem humor. Não, Alistair. Na verdade, é bastante simples. Quebraste os teus votos. Humilhaste-me. E fizeste-o da forma mais pública e vulgar possível. Não esperou por uma resposta. O motorista já tinha aberto a porta, e ela saiu do carro e entrou no elevador privado, deixando Alistair a correr atrás dela. A subida até a penthouse foi rápida e silenciosa. No momento em que as portas de bronze polido se abriram para revelar o átrio opulento, a aparência de civilidade evaporou-se por completo. Sarafina, ouve-me, implorou ele, seguindo-a enquanto ela caminhava decidida pelo corredor estilo galeria, os saltos a bater num staccato furioso contra o chão de mármore. Isabela. Ela é instável. Está a tentar extorquir-me. A minha equipa jurídica já está a tratar do assunto. Isto vai desaparecer. Ela parou no centro da vasta sala de estar. Um espaço dominado por uma janela do chão ao teto que oferecia uma vista panorâmica deslumbrante do Central Park. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, alheias ao drama que se desenrolava 60 andares acima. Achas que isto é sobre dinheiro? Perguntou ela, virando-se para o encarar, os olhos a arder com um fogo que ele não via há anos. Achas que pode simplesmente atirar os teus advogados e o teu dinheiro para cima disto e fazê-lo desaparecer? Isto não é uma aquisição hostil, Alistair. Isto é a minha vida. A nossa vida. Eu sei que errei, disse ele, a voz suavizando enquanto dava um passo em frente. Estendeu a mão para ela, mas ela recuou como se o toque dele fosse uma chama acesa. Estava sozinho. Tens estado tão distante ultimamente, Sarafina. É como viver com uma estranha bela e educada. A audácia da acusação dele era atordoante. Distante, repetiu ela, a voz a subir de incredulidade. Eu tenho estado distante? Eu tenho segurado este império enquanto tu andas a viajar pelo mundo, a satisfazer todos os teus caprichos. Eu organizo os teus jantares, encanto os teus parceiros de negócios, gestiono as tuas instituições de caridade, e crio o nosso filho. Quando exatamente é que tiveste tempo de te sentir sozinho, Alistair? Entre reuniões do conselho e os teus encontros com a tua amante instável? A menção ao filho deles, Julian, ficou suspensa no ar entre os dois. Julian, o brilhante e sensível jovem de 20 anos, estava em Harvard, felizmente protegido do impacto imediato do escândalo. Mas Sarafina sabia que era apenas uma questão de tempo até o veneno chegar a ele. O pensamento da dor dele, da desilusão que sentiria, era a única coisa que verdadeiramente ameaçava quebrar a sua compostura. Não envolvas o Julian nisto, advertiu Alistair, a voz baixa. Ele já está envolvido, retorquiu ela. Ele é um Hoteljude. O teu filho, o herdeiro deste circo. Como é que eu lhe explico que o pai, o homem que ele idolatra, está prestes a ter um filho com uma atriz de segunda que ele leu numa revista de mexericos? A discussão continuou, uma torrente de acusações e recriminações reprimidas durante anos. Cada ressentimento não dito, cada deslize encoberto veio à tona. A fria e controlada senhora Hoteljude tinha desaparecido, substituída por uma mulher levada ao limite absoluto.
Já não lutava pelo casamento. Lutava pela sua dignidade, pelos restos da mulher que era antes de se tornar uma marca. Finalmente exausta e emocionalmente esgotada, uma clareza aterradora apoderou-se dela. Olhou para o homem que tinha diante de si, o homem que outrora amara com tanta força, e viu um estranho. Os pedidos de compreensão dele soavam agora como desculpas ocas. As promessas de consertar tudo eram garantias vazias de um homem que acreditava que o seu poder era ilimitado. Caminhou até ao grande piano, um magnífico Steinway. Já raramente tocava. Pegou numa fotografia emoldurada prata. Era do dia do casamento deles, uma imagem a preto e branco de dois jovens esperançosos, os rostos iluminados de alegria. Olhou para ela durante um longo momento, depois pousou-a com uma quieta sensação de final. Quero que saias, Alistair, disse ela, a voz estranhamente calma mais uma vez. Ele olhou para ela sem compreender. O quê? Sair? Eu não estou a desistir, disse ela, o olhar duro como aço. Estou a sobreviver. Como ele não se mexeu, ela caminhou até ao intercomunicador na parede. Jeeves, disse, a voz firme. Por favor, peça ao motorista do Sr. Hoteljude que traga o carro de volta à garagem. Ele vai sair esta noite. O rosto de Alistair era uma máscara de fúria e incredulidade. Estava a ser expulso da sua própria casa, pela sua própria mulher. Era um cenário tão fora da sua realidade que ficou momentaneamente sem palavras. Avançou em direção à ala dos quartos, e ela ouviu o som de gavetas a serem puxadas e cabides a serem arrastados por um varão. Minutos depois, surgiu a carregar uma pequena mala de couro. Parou à porta, a arrogância substituída por um lampejo de verdadeiro desespero. Não faças isto, Sarafina, disse ele, a voz ligeiramente trêmula. Não deites fora 25 anos por causa disto. Os 25 anos é precisamente porque estou a fazer isto, respondeu ela, sem o encarar. Deite 25 anos da minha vida, Alistair. Não te darei mais um minuto do meu amor próprio. A porta pesada fechou-se atrás dele com um clique suave, um som que pareceu ecoar o fecho definitivo de um capítulo da sua vida. O silêncio que caiu sobre a Penthouse era diferente desta vez. Não era opressivo. Era libertador. Pela primeira vez em anos, Sarafina Hoteljude estava verdadeiramente sozinha. E, nessa solidão, uma nova determinação começou a formar-se. Isto não era apenas uma separação. Era uma reconquista. Na manhã seguinte, enquanto a cidade ainda fervilhava com a notícia do suposto caso de Alistair, Sarafina fez uma chamada telefônica. Não para sua publicista, nem para amigas, mas para um nome que provocava medo nos homens mais poderosos de Nova York. Victoria Sterling, a advogada de divórcios mais temida do país. Victoria, é Sarafina Hoteljude, disse ela, a voz clara e resoluta. Gostaria de marcar uma reunião o mais depressa possível. Decidi pedir o divórcio. A notícia do pedido de divórcio de Sarafina atingiu Alistair como um golpe físico. Estava no seu vasto escritório no último andar da Hoteljude Tower, um monumento de vidro e aço ao seu próprio sucesso, quando seu advogado pessoal, um homem habituado a lidar com fusões de $1.000 milhões, lhe deu a notícia com a solenidade sombria de um médico a diagnosticar uma doença terminal. Ela contratou a Victoria Sterling, disse o advogado, um homem chamado Arthur Vance, em tom baixo. O nome pairou no ar como uma guilhotina. Victoria Sterling não era apenas uma advogada. Era uma predadora. Ela não negociava. Ela destruía. Contratá-la era uma declaração de guerra. Alistair afundou-se na sua cadeira de diretor. A vista panorâmica da cidade que comandava parecia agora uma piada cruel. Ele esperava que Sarafina ficasse zangada. Ele esperava um período de silêncio gélido, de noites a dormir em alas separadas da Penthouse. Chegou até a reservar um orçamento para um presente extravagante de pedido de desculpas. Talvez um raro diamante rosa ou uma ilha privada ao lado da que já possuíam. Na sua monumental arrogância, assumiu que o casamento deles, como tudo na sua vida, era um negócio. E, nos negócios, todo problema tem um preço. Nunca, nem por um único momento, considerou que Sarafina realmente o deixaria. Os Hoteljude não se divorciavam. Era uma regra não escrita, um pilar da imagem da dinastia. Eles enfrentavam tempestades. Apresentavam uma frente unida.
e tratavam das suas indiscrições com uma eficiência silenciosa e implacável. Para Sarafina, romper com essa tradição não era apenas uma rejeição pessoal. Era um ato de traição contra o império que ele tinha construído. Ponham-na ao telefone, rosnou Alistair, a voz baixa e feroz. Ela não está a atender às tuas chamadas, respondeu Arthur, já antecipando a ordem. Toda a comunicação deve passar pelo escritório da Sra. Sterling. Alistair bateu com o punho na vasta secretária de mogno. O impacto fez tremer uma série de prêmios e fotos de família. Raiva, pura e sem filtros, invadiu-o. Era uma emoção que raramente sentia. Frustração. Sim. Impaciência. Frequentemente. Mas raiva era ineficaz. Ofuscava o julgamento. Agora, porém, era tudo o que conseguia sentir. Como é que ela ousava, depois de tudo que ele lhe deu, o estilo de vida, o prestígio, o nome. Ele arrancou-a da obscuridade relativa, uma bela estudante de história da arte, e fez dela uma rainha. E este era o seu agradecimento. A sua fúria inicial logo deu lugar a um frio e estranho pico de medo. Isto não era apenas sobre imagem. Era sobre Sarafina. Pensou na noite da gala, na calma gelada nos olhos dela quando lhe disse para sair. Tinha confundido a sua compostura com fraqueza, com um prelúdio de perdão eventual. Agora via que era algo muito mais perigoso, determinação. Iniciou uma campanha frenética e desesperada para reconquistar. Uma campanha tão mal concebida quanto patética. Enviou um caminhão cheio das flores favoritas dela, raras rosas pretas Bacar, para Pentose. Foram devolvidas intocadas. Mandou confeccionar um colar exclusivo da Cartier com uma esmeralda do tamanho de um ovo de melro, entregue por um estafeta especial. A caixa foi devolvida, ainda fechada, acompanhada de uma nota do escritório de Victoria Sterling a informar que a Sra. Hoteljude não estava a aceitar presentes. Tentou usar o filho deles, Julian. Ligou-lhe para Harvard, a voz calibrada com precisão, entre preocupação paternal e orgulho ferido. A tua mãe não está a pensar com clareza, filho, disse ele. Tem estado sob imenso estresse. Esta confusão com a Sra. Richie é só um mal-entendido. Mas a tua mãe exagerou tudo. Ela não me ouve. Talvez te ouça a ti. A chamada não correu como planeado. Julian, que herdara a inteligência silenciosa e clareza moral da mãe, não era facilmente manipulado. Falei com a mãe esta manhã, pai, respondeu Julian, a voz fria de uma desilusão que cortou Alistair mais fundo do que qualquer raiva. Ela contou-me tudo. Como pudeste, depois de tudo o que ela fez por esta família, por ti? Não me peças para ser o teu mediador. Foste tu que criaste esta confusão. Agora és tu que tens de a resolver. O mundo que outrora se dobrava à vontade de Alistair recusava-se agora a ceder. O escândalo estava a afetar o preço das ações. A marca de valores familiares que a Fundação Hoteljude cultivara com tanto cuidado era agora motivo de piadas. Exigiram uma declaração, um plano, uma resolução rápida. Pela primeira vez na sua vida profissional, Alistair sentiu o frio aperto da sua própria vulnerabilidade. Entretanto, o frenesi mediático era implacável. Isabella Richie, longe de ser o problema instável e fácil de controlar que Alistair tinha descrito, estava a provar ser uma jogadora mestre na corte da opinião pública. Deu uma entrevista exclusiva e lacrimosa a uma grande cadeia de televisão, apresentando-se como uma jovem ingênua, arrebatada por um homem mais velho e manipulador. Falou das promessas dele sobre um futuro juntos, da criança que supostamente ele queria desesperadamente. Ele disse-me que o casamento dele era uma farsa, sussurrou, enxugando uma lágrima perfeitamente cronometrada com um lenço. Um arranjo de negócios. Disse que o coração já não estava lá. Disse que me amava. Cada palavra era uma adaga cuidadosamente fabricada, direcionada a Sarafina, para pintar como a esposa fria e sem amor que empurrou o marido para os braços de outra. Mas o público, na sua maioria, não acreditou. Os anos de dignidade silenciosa de Sarafina, o apoio inabalável a inúmeras instituições de caridade e a sua reputação de bondade genuína criaram uma reserva formidável de boa vontade. Ela era vista como a parte traída, a esposa elegante que fora humilhada publicamente. O seu silêncio diante do escândalo apenas ampliava o seu mistério e a força percebida. Desesperado e sem mais opções,
Alistair decidiu fazer um último gesto dramático. Sabia que Sarafina passeava sempre o seu amado Borzoi, Caspian, num pequeno parque privado perto da Penthouse, todas as manhãs, precisamente às 7 horas. Era um ritual sagrado há anos. Chegou antes dela, dispensou o motorista e ficou de pé no ar fresco da manhã. Um homem completamente fora do seu ambiente. Estava habituado a ser isolado do mundo, a circular entre ambientes climatizados. Ali, entre donos de cães e corredores matinais, era apenas mais um homem. Quando a viu aproximar-se, uma figura alta, elegante, de calças feitas à medida e camisola de cachemira. O coração deu-lhe um salto. Ela parecia diferente. Livre do peso das expectativas dele, parecia mais leve, a postura mais relaxada, um sorriso subtil nos lábios enquanto observava Caspian a perseguir um esquilo. Ele saiu de trás de um grande carvalho que bloqueava o caminho dela. Sarafina, disse ele, a voz rouca. Ela parou, a mão a apertar a trela. O rosto, que antes mostrava serenidade, endureceu numa máscara de indiferença polida. Alistair, não devias estar aqui. Tive de te ver, disse ele, dando um passo em frente. Eu não consigo. Não consigo viver sem ti. Parecias estar a conseguir muito bem há uns meses atrás, retorquiu ela, a voz gelada. Foi um erro. O maior erro da minha vida, implorou, a voz a quebrar-se. Fui um tolo. Fui arrogante. Dei-te como garantida. Eu sei disso agora. Deu mais um passo. E então, num gesto que seria captado por uma câmara de paparazzi com lente de longo alcance e estampado na capa de todos os jornais no dia seguinte. O titã da indústria, o homem que movimentava mercados com uma única chamada, ajoelhou-se na relva úmida do parque. Por favor, Sarafina, implorou, a voz engasgada com uma desesperação surpreendentemente real. Agarrou a mão dela, o aperto surpreendentemente firme. Não me deixes. Perdoa-me. Podemos resolver isto. Faço qualquer coisa. Acabo com a Isabela. Faço um pedido de desculpas público. Dou-te tudo o que quiseres. Sarafina olhou para o homem ajoelhado diante dela. O grande Alistair Hoteljude, de joelhos. Era uma visão que ela nunca pensara ver. E uma parte dela, a parte que ainda se lembrava do jovem por quem se apaixonara, sentiu um breve lampejo de pena, mas foi rapidamente extinta pela realidade fria e dura da sua traição. Ela retirou lentamente, deliberadamente, a mão do aperto dele. Já é tarde demais, Alistair, disse ela, a voz suave, mas firme. Não estás a implorar por mim. Estás a implorar pela tua empresa, pela tua reputação, pelo teu império. Partiste algo entre nós que não se conserta com desculpas nem com presentes caros. Quebraste a minha confiança. Olhou para ele uma última vez, um homem reduzido a uma figura desesperada e patética. Levanta-te, Alistair, disse ela, a voz sem qualquer malícia, apenas cheia de uma profunda e inabalável sensação de fim. Estás a fazer uma cena. Sem mais uma palavra, virou-se e afastou-se. O seu passo elegante não vacilou uma única vez, deixando o bilionário ajoelhado sozinho no orvalho da manhã, com os destroços da sua vida perfeita espalhados à sua volta. Enquanto Alistair estava ocupado a orquestrar a sua campanha fútil de contrição, Sarafina movia-se com a precisão silenciosa e calculada de uma grande mestre de xadrez. As suas reuniões com Victoria Sterling não eram encontros emocionais e chorosos. Eram sessões de estratégia. Victoria, uma mulher com uma mente afiada como navalha e um guarda-roupa com dizer, ficou imediatamente impressionada com a compostura e clareza da nova cliente. A maioria das mulheres na tua posição está um caco, comentou Victoria na sua primeira reunião. O seu escritório era uma extensão minimalista de vidro e aço com vista para o East River. Ou estão aos gritos por vingança ou afogadas em Chardonnay. Tu és diferente. Estás focada. Tive muito tempo para me preparar para isto, mesmo que não soubesse, respondeu Sarafina, as mãos pousadas calmamente sobre a mesa polida. O meu objetivo não é vingança, Victoria. É uma dissolução limpa, discreta e justa de uma parceria. Mas não te enganes, não serei feita de parva. Sarafina forneceu a Victoria uma visão completa dos ativos dos Hoteljude, não apenas os bens declarados publicamente, mas a complexa teia de contas offshore,
empresas fantasma e investimentos em capital privado que Alistair sempre geriu com obsessiva secreticidade durante anos. Enquanto Alistair a via como uma esposa decorativa e submissa, Sarafina estava atenta. Lia os relatórios financeiros que ele deixava na secretária. Ouvia as chamadas telefônicas noturnas dele. E fez questão de entender o império que ajudou a construir. Ele acha que o meu nome é apenas um ativo social, explicou Sarafina. Mas a Fundação Hoteljude, que tenho dirigido sozinha há 2 décadas, detém um portfólio significativo e muitas vezes ignorado de arte e imóveis. O meu acordo pré-nupcial tem 25 anos. Suspeito que não irá resistir bem aos seus recentes fracassos morais. Os lábios finos de Vitória curvaram-se num sorriso predador. Oh, isto vai ser delicioso, ronronou ela. Enquanto a batalha legal era afinada nos bastidores, um novo e inesperado desenvolvimento começou a lançar dúvidas sobre a alegação central do escândalo. Genevieve, a leal amiga negociante de arte de Sarafina, decidiu investigar por conta própria. Genevieve tinha uma rede de contactos que rivalizava com a da CIA. Uma teia de artistas, donos de galerias, socialites e fofoqueiros que viam e ouviam tudo. Há algo nesta menina Rishi que cheira mal, disse Genevieve durante um almoço num restaurante discreto no centro. Apareceu do nada. Num momento estava a fazer peças off-Broadway que ninguém conhecia e, no outro, está no braço de um bilionário. É demasiado conveniente. Os instintos de Genevieve, como sempre, estavam certos. Começou por fazer perguntas dentro da comunidade teatral. O feedback era consistente. Ela era o que chamavam de trepadora. Alguém que estava sempre à procura de uma oportunidade, de um atalho para o topo. A primeira grande fissura na história de Isabela veio de uma fonte improvável, uma antiga assistente pessoal descontente. A jovem, que fora despedida por uma infração menor, estava mais do que disposta a falar com o investigador privado contratado por Genevieve. Grávida. Por favor, troçou a assistente. Ela anda a falar há anos em prender algum homem rico com uma falsa barriga de bebê. Era o plano dela. Olha, ela tem uma coleção de barrigas falsas de silicone no armário. Diferentes tamanhos para diferentes trimestres. Chamava-lhes as suas ajudantes. Isto era uma bomba. Mas ainda era boato. Precisavam de provas. As provas vieram de um ângulo mais técnico. A equipa jurídica de Victoria Sterling, com base na denúncia, emitiu uma intimação para obter os registros médicos da clínica exclusiva de Los Angeles onde Isabela supostamente tinha feito a primeira ecografia. A clínica recusou-se inicialmente, citando confidencialidade médica, mas cedeu sob ameaça de penalizações legais severas. Os registros eram um caos. As datas não batiam certo. O médico que supostamente assinará o relatório estava de férias nas Fiji no dia do alegado exame. O mais condenatório, a imagem da ecografia que a equipa de Isabela tinha estrategicamente vazado a um tabloide simpático revelou-se uma imagem de banco de dados, disponível para compra na internet. Era falsa. Ao mesmo tempo, Alistair, agora em estado de pânico quase total, conduzia sua própria investigação frenética. A humilhação pública de ajoelhar-se no parque tinha sido um ponto de viragem. O desespero dele já não era apenas por perder Sarafina. Era por perceber que tinha sido enganado. O ego, a força motriz da sua existência inteira, não suportava essa ideia. Ativou a sua própria equipa de investigadores corporativos impiedosos. Eram homens que normalmente tratavam de aquisições hostis e espionagem empresarial. E destruíram a fachada cuidadosamente construída de Isabela com eficiência brutal. Descobriram um histórico de pequenos esquemas, de casos com homens ricos, um rasto de dívidas e promessas quebradas. E depois encontraram a prova definitiva. Descobriram uma série de mensagens de texto encriptadas entre Isabela e um homem chamado Marco Valente. Valente era um ator de segunda linha e, como se veio a saber, namorado de longa data de Isabela, numa relação intermitente. As mensagens eram um diário detalhado do esquema todo. Marco, ele está mesmo a acreditar. O bebê, Isabela? Como um peixe no anzol. Ele é tão arrogante que nem imagina que alguém possa mentir-lhe. Acha que sou só uma atrizinha tonta encantada com a conta bancária dele. Marco, quando é que recebemos o dinheiro? Estou farta deste buraco. Isabela. Paciência, meu amor. Primeiro escândalo,
depois o divórcio. Ele vai pagar-me milhões para eu desaparecer discretamente e não perturbar o processo. Vai encarar como uma despesa empresarial. Estaremos na Toscana até ao Natal. As mensagens eram um plano a sangue frio de extorsão. Não havia bebê. Não havia romance. Era uma burla meticulosamente planeada. E Alistair Hoteljude tinha sido o alvo. Alistair sentou-se no escritório do advogado, a olhar fixamente para as transcrições impressas das mensagens, com uma raiva fria e nauseante a crescer-lhe no estômago. Tinha sido enganado. A sua perseguição a Isabela, que via como uma dança egoísta e excitante, fora, afinal, uma armadilha calculada. Arriscar o casamento, a empresa e a reputação por uma mentira. O seu primeiro impulso foi destruir Isabela, divulgar as mensagens, processá-la até a ruína, garantir que nunca mais trabalharia em Hollywood ou em qualquer outro lugar. Arthur Vance, o seu advogado, desaconselhou-o com firmeza. Se fizeres isso, estás a admitir ao mundo que foste ingênuo o suficiente para seres enganado por uma atriz oportunista, disse Arthur, num tom direto. Vais parecer fraco, ridículo, e isso não resolve o teu problema principal, a Sarafina. Neste momento, ela está a divorciar-se por infidelidade. Isso faz de ti um adúltero, sim, mas um viril e poderoso. Se isto vier a público, ela vai divorciar-se por achares que és um idiota monumental. Qual achas que é pior para a marca Hoteljude? Alistair reconheceu a lógica fria e dura do conselho. Mas estava encurralado. Tinha provas para expor Isabela, mas fazê-lo significava admitir todo o alcance humilhante da sua estupidez. Tinha uma última carta a jogar. Precisava de fazer esta informação chegar a Sarafina. Precisava de lhe provar que, embora tivesse sido um tolo, não tinha, no sentido mais estrito, sido infiel da forma que ela imaginava. Acreditava, com o último fôlego da sua esperança desesperada, que essa verdade podia ser a sua salvação. Pensava que, ao provar que a gravidez era mentira, podia de alguma forma desfazer os danos, voltar atrás no tempo. Enviou uma cópia de toda a investigação, o testemunho da ex-assistente, a análise da ecografia falsa e as mensagens incriminatórias, num envelope selado, entregue por um estafeta de confiança diretamente na Penthouse. Incluiu um bilhete manuscrito. Sarafina, fui um tolo, mas não sou o pai de uma criança que nunca existiu. Isto foi tudo uma mentira. Por favor, deixa-me explicar. Alistair esperou, imaginando-a a ler os documentos, o choque, a realização. Imaginou-a a ligar-lhe, talvez não com perdão, mas com uma nova compreensão, uma vontade de conversar. Estava, como sempre, completamente enganado sobre o que ela faria a seguir. Sarafina estava sentada no seu escritório banhado de sol, o dossiê aberto sobre a secretária antiga. Leu cada palavra com uma concentração calma e desapegada. Não sentiu choque, nem surpresa. De certa forma, sempre soubera que a verdade seria algo sujo e transacional. Era, afinal, o mundo de Alistair. Quando terminou de ler, não sentiu alívio. Não sentiu uma renovada esperança no casamento. Sentiu uma tristeza profunda e cansada. Olhou para o bilhete de Alistair, para a caligrafia desesperada, desordenada. Ele ainda não compreendia. Achava que o cerne da sua traição era o bebê. Pensava que, ao provar que a criança era uma invenção, podia apagar o seu pecado. Falhava em perceber que a traição não era consequência. Era o próprio ato. As mentiras, os segredos, a disposição para procurar consolo e excitação nos braços de outra mulher. O facto de ter sido enganado tão facilmente por uma vigarista transparente não o tornava menos culpado. Apenas mais patético. Pegou no telefone, mas não ligou a Alistair. Ligou a Victoria Sterling. Victoria, disse ela, a voz clara como um sino. Tenho novas informações. Parece que o Sr. Hoteljude foi vítima de uma fraude elaborada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Bem, disse Victoria, com um leve tom de divertimento na voz. Isso muda certamente as coisas. É uma excelente vantagem. Podemos destruí-lo perante a opinião pública. Ele vai dar-te tudo para que isto desapareça. Não, disse Sarafina com firmeza. Não vamos usar esta informação. Victoria ficou em silêncio por um momento, genuinamente surpreendida. Não entendo. Isto é o teu trunfo.
Isto nunca foi sobre vantagem, explicou Sarafina, o olhar a perder-se pela janela em direção ao céu sem fim. E nunca foi sobre o bebê. Foi sobre a quebra de confiança. Esta informação não altera isso. Apenas o aprofunda. Divulgar isto só criaria um circo ainda maior, mais feio, continuou ela. E não vou submeter o meu filho nem a mim a isso. Inspirou profundamente. Continuamos com o divórcio como planeado. Discretamente, com clareza e decisão. Esta informação permanecerá privada. A humilhação de Alistair é problema dele. A minha dignidade é minha. Nesse momento, Sarafina Hoteldud não estava apenas a pedir o divórcio. Estava a tomar o controle da narrativa, a recusar ser definida pelo escândalo do marido, fosse ele real ou fabricado. Estava a escolher um caminho de força silenciosa, um caminho que Alistair, com todo o seu poder e riqueza, era completamente incapaz de compreender. A guerra ainda não tinha acabado, mas ela já tinha vencido a batalha que mais importava, a pela sua própria alma. O palco para o ato final não era um tribunal, mas o lugar onde tudo começara, a enorme penthouse da Quinta Avenida. Alistair, sem ter recebido qualquer resposta às provas bombásticas que enviará, estava cada vez mais frenético. Finalmente, através de uma combinação de súplicas e ameaças veladas à sua própria equipa jurídica, conseguiu agendar aquilo que Victoria Sterling denominou friamente de reunião final de acordo. Ele vivia na ilusão de que esta era sua oportunidade de reconciliação, de usar a verdade sobre a fraude de Isabella para reconquistar Sarafina. Sarafina aceitou o encontro por apenas uma razão: assinar os papéis e cortar o último laço. Queria que fosse feito em sua casa, nos seus termos, um ato simbólico final de recuperação do seu espaço. Ele chegou com aspecto desgastado. As últimas semanas tinham deixado marcas visíveis. O fato feito por medida parecia pendurado no corpo, e as olheiras fundas sob os olhos não podiam ser escondidas por nenhum dinheiro. Entrou na sala de estar, um espaço outrora tão familiar, e encontrou Sarafina de pé junto à janela, silhuetada contra o pôr do sol. Ela usava um vestido simples, elegante, cor creme, e estava de uma serenidade deslumbrante. Victoria Sterling e Arthur Vance estavam sentados em lados opostos de uma grande mesa de vidro, com uma montanha de papéis a separá-los como uma miniatura dos Alpes. Sarafina, começou Alistair, a voz rouca. Ignorou completamente os advogados. Recebeste o dossiê que enviei? Vi, sim, disse ela, virando-se para ele. A expressão estava plácida, sem revelar nada. Uma onda de alívio atravessou o rosto dele. Então vês, foi tudo uma mentira. Uma farsa. Fui um idiota. Admito. Um completo tolo. Mas não há bebê. Nunca houve bebê. Isso muda tudo, não muda? Sarafina olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu uma profunda pena. Ele era como uma criança que partirá um vaso precioso e pensava que, escondendo os cacos, podia fazê-lo inteiro novamente. Não, Alistair, disse ela, a voz suave mas firme. Não muda nada. O rosto dele desabou. O quê? Como podes dizer isso? Eu não te traí da forma como pensavas. Foi tudo um embuste. Oh, traíste-me, disse ela, dando um passo em frente. Nem penses o contrário. Achas que a traição era sobre uma criança hipotética? A traição, Alistair, foram todas as mentiras que me disseste no último ano. Foram todas as noites que culpaste o trabalho. Foram todas as viagens secretas a Los Angeles. Foi o facto de teres procurado conforto e excitação, não comigo, mas com uma fraude barata e transparente como Isabella Ricci. Ela pegou no dossiê que estava numa mesa lateral. Isto, disse ela, erguendo-o, não te absolve. Isso condena-te. Prova que estiveste disposto a arriscar os nossos 25 anos, a felicidade do nosso filho e a reputação desta família por uma mulher que te fez de tolo. Isso não te torna menos infiel, Alistair. Apenas te torna um infiel estúpido. Cada palavra era um dardo perfeitamente apontado, perfurando o ego, a negação e a última esperança desesperada dele. Ele olhava para ela, sem palavras. Vieste aqui hoje a pensar que esta informação era o teu cartão de saída livre da prisão, continuou ela, a voz a subir com uma paixão controlada.
Pensaste que podias agitar este dossiê à minha frente e que eu ficaria tão aliviada por não haver bebê que esqueceria tudo o resto. Ainda não me vês, pois não? Depois de todos estes anos, continuas a ver uma parceira de negócios, um ativo, algo a ser gerido. Não tens ideia de quem eu sou. Ela tirou o dossiê sobre a mesa, entre os advogados. E, para que conste, o teu pequeno problema está prestes a resolver-se sozinho. Como se estivesse ensaiado, o telefone de Victoria Sterling vibrou. Ela olhou para o ecrã, um brilho triunfante nos olhos. Virou-se para Alistair. Parece que a senhora Rishi tem um novo benfeitor. Foi fotografada em Mônaco, no iate do oligarca russo Dmitry Vulov. A história que está a arrebentar agora é que ela teve, e cito, um aborto trágico. Já está a construir uma nova narrativa de desgosto e resiliência. Ela seguiu em frente. Alistair. O teu pequeno segredo está a salvo, não por causa do teu poder, mas porque a tua amante encontrou um alvo mais rico. A notícia de que Isabella o descartara tão rapidamente e com tanta facilidade por outro bilionário foi a humilhação final. Ele não tinha sido mais do que um degrau. Olhou do rosto satisfeito de Vitória para o olhar compassivo de Sarafina, e o peso total do seu fracasso caiu sobre ele. Amei-te, Sarafina, sussurrou, as palavras soando ocas até para ele próprio. Lá no fundo, no meio disto tudo, amei. Eu sei, disse ela. E a tristeza na voz era genuína. Eu também te amei. Mas já não somos essas pessoas. E eu não posso viver a minha vida a chorar por um fantasma. Ela caminhou até a mesa e pegou numa caneta. Com mão firme, começou a assinar os papéis do divórcio. A sua assinatura era um traço fluido e decisivo em cada página. O som da caneta sobre o papel grosso era o único som na sala, um fim calmo e definitivo de um erro. Quando terminou, empurrou a pilha para Arthur Vance. A tua vez, Alistair, disse suavemente. Ele olhou para os papéis, para a assinatura dela, para a frieza preto e branco de tudo aquilo. Era o fim. O fim do seu casamento. A fratura do seu império. A perda da única pessoa que tinha sido seu alicerce, quer ele a tivesse valorizado ou não. Cambaleou até uma cadeira e desabou nela, enterrando o rosto nas mãos. Um soluço seco e rasgado escapou-lhe. O grande Alistair Hoteljude, quebrado não por uma queda de mercado ou um ataque corporativo, mas pela sua própria estupidez profunda e irreparável. Arthur Vance, sempre pragmático, empurrou gentilmente os papéis para o seu cliente. Alistair, disse calmamente, precisas de assinar. Lentamente, como um homem a mover-se debaixo de água, Alistair ergueu a cabeça. Pegou na caneta. A mão tremia enquanto assinava o nome. A sua assinatura, normalmente um traço confiante e ousado, agora parecia o rabisco de um homem quebrado. Estava feito. Sarafina observou-o por um longo momento. Não havia triunfo nela. Apenas um enorme e doloroso vazio. Ela tinha vencido. Estava livre. Mas o preço foi a vida que conhecera durante um quarto de século. Virou-se e saiu da sala, sem olhar para trás. Foi até ao seu quarto, o mesmo que já redecorara, expulsando qualquer vestígio dele. Saiu para o terraço privado e inspirou o ar fresco da noite. A cidade cintilava lá embaixo, um universo de 1 milhão de luzes, 1 milhão de histórias. A sua própria história era agora, finalmente, verdadeiramente sua. A gaiola, ainda que dourada, estava aberta. E ela estava pronta para voar. Nos meses que se seguiram à assinatura dos papéis do divórcio, o mundo dos Hoteljude sofreu uma mudança sísmica. O divórcio foi finalizado com uma falta de drama público pouco característica. Victoria Sterling, fiel à sua palavra, e aos desejos de Sarafina, negociou um acordo de uma dimensão impressionante e com total privacidade nos detalhes. Sarafina ficou com a penthouse da Quinta Avenida, a Fundação Hoteljude e uma parte significativa da coleção de arte que tão amorosamente curou ao longo dos anos. Mais importante, manteve a sua dignidade. Alistair, fiel ao seu estilo, tentou controlar a narrativa. A sua máquina de relações públicas divulgou uma declaração sobre uma separação amigável e uma decisão mútua de seguirem caminhos como amigos e copais. Mas as fotos dele ajoelhado no parque e as histórias da sua humilhação pública já haviam cimentado outra realidade na mente do público. Tornou-se um aviso, um símbolo de homens poderosos derrubados pela sua própria arrogância.
O seu império empresarial, embora ainda vasto, perdeu o brilho da invencibilidade. O preço das ações estabilizou, mas a magia desapareceu. O nome Hoteljude agora carregava um leve odor de escândalo e tolice. Retirou-se da vida pública, tornando-se quase um recluso numa das suas muitas propriedades, uma imensa e solitária herdade nos Hamptons. Estava rodeado de riqueza, mas sem aquilo que agora percebia que mais desejava: a parceria genuína e a força tranquila que Sarafina lhe proporcionara. Via ocasionalmente o filho, Julian, mas as interações eram tensas, carregadas com o peso da profunda desilusão de Julian. Isabella Ricci, como se previa, implodiu espetacularmente. O seu romance com Dimitri Vulot durou pouco, terminando quando a imponente esposa do oligarca descobriu o caso. Acabou de volta a Los Angeles, os seus 15 minutos de fama esgotados. A notoriedade adquirida com o escândalo dos Hoteljude agora jogava contra ela. Nenhum realizador sério a queria. E os homens ricos que antes ela visava agora viam-na como tóxica. Era uma vigarista que não foi exposta pela imprensa, mas pela dignidade tranquila e inabalável da mulher que tentou destruir. E Sarafina? Sarafina floresceu. Lançou-se ao trabalho da Fundação Hoteljude com vigor renovado e uma visão clara. Livre das amarras de ser a esposa de Alistair, tornou-se uma força formidável por mérito próprio. Mudou o foco da fundação, afastando-se das galas da alta sociedade e aproximando-se de projetos práticos e impactantes. Financiou abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica, criou bolsas para estudantes carenciadas em áreas como negócios e finanças, e lançou um programa de mentoria entre líderes femininas e jovens iniciantes. Vendeu a famosa Safira Hoteljude. O leilão em Suris foi um evento global, e o colar rendeu um valor astronômico. Sarafina doou cada cêntimo às novas iniciativas da sua fundação. Quando uma jornalista lhe perguntou por que vendeu uma peça tão lendária, a sua resposta foi simples e direta. Era uma peça de joalharia lindíssima, disse ela, com um sorriso genuíno e sereno. Mas representava uma parte da minha vida que acabou. Prefiro que o seu valor sirva para construir futuros, em vez de adornar o meu pescoço. O meu passado não está à venda. Mas o meu futuro é só meu. A Penthouse da Quinta Avenida, outrora um palácio silencioso e solitário, estava agora cheia de vida e riso. Ela recebia encontros de artistas, pensadores e ativistas. Fazia jantares íntimos com um círculo de amigos próximos, incluindo a sempre leal Genevieve. Viajava não para compromissos formais, mas por si mesma. Fez escavações arqueológicas no Egito, caminhou na Patagônia e revisitou a pequena galeria de arte em Paris onde conhecera um jovem ambicioso com um brilho nos olhos. Sentiu uma pontada de nostalgia, mas não de arrependimento. Uma noite, cerca de um ano após o divórcio, organizava uma pequena reunião. Julian estava em casa, de visita da universidade, e trouxera uma amiga, uma jovem brilhante que estudava Direito Internacional. O som de conversas inteligentes e risos fáceis enchia a sala. Sarafina observava o filho e via o homem em que ele se tornava, honrado, gentil e com profundo respeito pelas mulheres, algo que o pai nunca teve. Genevieve aproximou-se, uma taça de champanhe na mão. Olha para ti, disse Genevieve, num tom suave. Estás feliz? Sarafina sorriu, um sorriso real, desprotegido, que lhe iluminava os olhos. Estou, respondeu. É um tipo de felicidade diferente da que imaginei. Mais silenciosa. Mas é minha. Já não era a senhora Alistair Hoteljude, a esposa do bilionário. Era Sarafina Hoteljude, filantropa, mãe, líder, uma mulher que atravessou o fogo da humilhação pública e da dor privada, e emergiu não apenas inteira, mas mais forte, mais pura, e finalmente, verdadeiramente livre. A gaiola dourada era apenas uma memória. E no seu lugar, ela construiu um legado. Obrigada por nos acompanhar nesta incrível jornada de traição, resiliência e triunfo. A história de Sarafina Hoteljude prova que o verdadeiro poder não se mede em bilhões de dólares ou capas de jornais, mas na força inabalável do próprio caráter. É um lembrete de que, mesmo quando teu mundo desaba, tens o poder de reconstruí-lo, mais forte e mais belo do que antes. Se a história de Sarafina te tocou, clica no botão de gosto para nos mostrares. Partilha este vídeo com alguém que precisa de um lembrete da sua própria força interior.
E para mais histórias reais que te vão prender ao ecrã, não te esqueças de te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E tu? O que achaste da queda final de Alistair? Conta-nos nos comentários. Lemos todos. Até a próxima! Mantém-te forte e escreve a tua própria história.